Meus irmãos em Cristo, mais uma vez é uma alegria ter vocês aqui conosco, a paz do Senhor, que Deus em Cristo continue abençoando vocês de maneira especial. Nós estamos esses dias trazendo uma série de reflexões baseados no livro do profeta Jonas, mas esse vídeo em especial eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Na verdade, eu queria fazer uma denúncia aqui que está inserida nesse texto. O verso 5, quando os marinheiros começaram a clamar aos seus deuses. E pode prestar atenção que no texto está deuses com D minúsculo e no plural. Então perceba que cada um tinha um deus a ser clamado. Isso era costume dos pagãos terem vários deuses para vários tipos de situações diferentes. Quando você pega toda a história, todo o contexto bíblico, todo o contexto histórico, todo o pano de fundo das passagens, principalmente do Antigo Testamento, vocês vão ver que as nações pagãs tinham como finalidade adorar a vários deuses e cada um dos seus deuses tinham como objetivo sanar um problema, cada um dentro da sua, vamos assim dizer, da sua jurisdição. Então eles começam a clamar aos seus deuses com D minúsculo. Mas é a primeira referência de clamor. E quando a Bíblia fala de clamor, na maioria das vezes está associada a orações ou súplicas. Então a primeira referência de clamor, de súplica, de oração que se tem no texto é dos pagãos, ou seja, dos marinheiros. Enquanto isso, Jonas, que é o representante legal do Deus vivo naquele barco, está dormindo um sono profundo. Então é isso que me chama muito a atenção. Quando a disponibilidade de quem não conhece a Deus é maior para a oração do que aqueles que conhecem, a tempestade sempre vai se levantar. Então eu acredito que, como eu falei no início desse vídeo, é como se fosse uma reflexão e uma denúncia, mas uma reflexão de exortação para principalmente nós, que conhecemos ao Deus verdadeiro, mas a gente percebe que a nossa disponibilidade de oração é inferior àqueles que não conhecem a Deus. Aqueles que estão envolvidos em idolatrias, aqueles que servem a deuses falsos, aqueles que servem a Deus que tem mãos, mas não apalpam, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não falam, tem pés, mas não andam, tem nariz, mas não respiram, assim como o salmista falou no Salmo de número 115. Então a disponibilidade deles em oração muitas vezes se sobressai à nossa, sendo que a nossa oração ou a nossa disponibilidade de orar deveria ser maior, porque nós temos conhecimento de fato de quem é o verdadeiro Deus. Então essa situação de dificuldade ao qual nós estamos enfrentando não vai mudar enquanto nós não tivermos essa consciência de que a disponibilidade de quem não conhece é maior do que aqueles que conhecem. Então, se as pessoas que não conhecem ao nosso Deus têm disponibilidade de clamarem aos deuses deles, vão para a rua falar sobre os deuses dele, estampam em camisetas frases, imagem dos deuses deles, ou seja, não há vergonha em eles que não conhecem o Deus verdadeiro de mostrarem para o mundo quem são os deuses deles. E eles ainda clamam, usam redes sociais, fazem de tudo para divulgar e falar a fé deles. A oração deles está estampada aí mundo afora, enquanto muitos crentes que conhecem o Deus verdadeiro estão dormindo. Então essa situação não vai ser mudada enquanto nós estivermos na condição de Jonas, dentro de um porão, dormindo um profundo sono, enquanto pessoas que não conhecem a Deus estão clamando aos seus deuses. Então, enquanto a disponibilidade de quem não conhece for maior do que a disponibilidade daqueles que conhecem a Deus, a situação não vai melhorar. Então nós precisamos despertar desse profundo sono de inerte que nós estamos agora diante das nossas orações, despertarmos diante disso para começar a clamar ao Deus de fato que nós conhecemos e sabemos que é o Deus verdadeiro. Então a disponibilidade dos outros, enquanto ela for maior do que a nossa, essa situação não vai mudar. Então chegou a hora da gente despertar para a oração. Vamos clamar ao Deus verdadeiro que nós conhecemos. E o nome dele se chama Jesus Cristo de Nazaré. A paz do Senhor.